A gente preparou uma apresentação onde os depoimentos e as falas dos professores do nosso programa é um momento muito importante para vocês sentirem um pouco como é que a gente leva esse programa a sério e o que significa para a gente, corpo docente, para os alunos, enfim, e para a instituição, o programa de mestrado da Direito GV. Então, antes de entrar nas questões propriamente burocráticas, eu queria convidar os meus colegas que estão aqui hoje e que vieram prestigiar essa conversa com os candidatos, enfim, do mestrado acadêmico. Eu queria começar pelo professor Danilo, que é professor do programa de mestrado acadêmico aqui da Direito GV. Bom dia. A minha posição aqui na ordem da fala, falar em primeiro não é nenhuma referência, não é porque eu sou particularmente especial, ao contrário. É uma circunstância. Escaparei daqui 20 minutos para aplicar prova da graduação, não do mestrado. Portanto, a Luciana me fez a gentileza de permitir que eu fale em primeiro. O que não deixará de ser bom, porque se caracterizará um clímax do piorzinho para os professores melhorzinhos. Então, melhorzinhos, veja bem. Agora que a plateia também não pense que nós somos tão assim informais como eu estou me apresentando agora. Também aqui é uma faculdade, uma universidade, tem suas deônticas. Bom, a deontologia universitária. Apresento-me rapidinho, sou o Danilo, sou professor da Casa de Direito dos Negócios, o que quer dizer, em última instância, direito empresarial, direito comercial, direito societário, e sou um dos professores, e essa é uma das características que diferenciam o projeto da Direito GV, tanto na sua graduação quanto no seu mestrado acadêmico, sou um dos professores que tem dedicação exclusiva e integral à faculdade. O que quer dizer, falo de novo brincando, que eu não trabalho, só dou aulas. E também faço pesquisa. É uma piada já relativamente corrente, mas que não deixa de ter também algum fundinho de verdade por causa de uma certa tradição do ensino jurídico brasileiro, não da Direito GV. O nosso projeto de mestrado também é relativamente jovem, e o meu depoimento, o meu testemunho, que eu posso dar para vocês, também é de um professor que tem que teve uma entrada, uma colocação relativamente tardia no próprio projeto do mestrado acadêmico. Eu sei que eu tenho uma face jovem, mas não sou tão jovem assim quanto pode parecer. Já pareci mais jovem do que sou. Mas, tanto na graduação quanto no mestrado acadêmico, a minha entrada na faculdade foi depois. Eu me tornei professor, superei o concurso para ser professor em dedicação exclusiva aqui da faculdade, quando a faculdade já estava em andamento, o curso de graduação já estava instalado há alguns anos. E o mesmo aconteceu com o mestrado, com a minha inserção como professor do mestrado acadêmico. Eu tinha tido uma experiência frequentei o meu doutorado no exterior, demorou um tempinho para fazer a tal da convalidação, e foi relativamente recentemente que eu, enfim, pude me formalizar como professor do mestrado acadêmico. Então, um pouquinho, pude observar o projeto se consolidando, o projeto se desenvolvendo, os primeiros anos do mestrado acadêmico, nós já estamos indo para o quinto, sexto ano do mestrado acadêmico, um pouquinho eu também pude observar de longe. Não foi de imediato, embora eu já estivesse aqui na escola, não foi de imediato que eu estava ministrando aulas no mestrado acadêmico, que eu já estava diretamente participando das decisões por via de conselho, foi também um pouquinho depois. Então, a minha observação, o meu testemunho, por assim dizer, também é de uma pessoa que estava um pouquinho, não digo afastado, mas não tão no fogo da atividade. E o que eu pude observar é, de fato, que se trata de um projeto diferenciado, em vários sentidos. Talvez, não sei se a coordenadora vai concordar com o que eu fale, talvez, aqui é da minha parte, hein, eu que me responsabilizo, talvez a grande vontade do nosso programa de mestrado não é nem ser considerado, reputado o melhor, o primeiro. Talvez seja ser reputado diferente. E por que diferente? Por causa dos seus diferenciais, pode ser que nós sejamos considerados melhores em vários aspectos. Mas o que caracteriza, de fato, o nosso mestrado acadêmico são alguns diferenciais.
seja no processo seletivo, a respeito do qual se falará um pouquinho mais adiante, e também aspectos burocráticos, que o processo seletivo é, de fato, um processo justo, legítimo, que não tem a admissão é no programa, não é por via do professor. Todos os alunos se submetem às mesmas provas, às mesmas entrevistas, têm que se sujeitar à mesma leitura, a prova de inglês também é equivalente para todo mundo. Não existe, óbvio que pode ser que um aluno de mestrado um candidato esteja se direcionando aqui para o mestrado do GV, porque está particularmente interessado em ter aulas, ter um contato com aquele professor específico, mas o processo de admissão é do programa. Aqui o aluno do mestrado, ele é admitido no programa de mestrado acadêmico, com linha de pesquisa mais específica em Direito e Desenvolvimento, da Direito GV. Após a admissão, é que vai haver a vinculação formal com o professor que será o seu orientador, vai haver a escolha por determinadas disciplinas que aquele aluno vai frequentar. Então, tem esse diferencial também. Um outro enorme diferencial, que, na minha opinião, faz toda a diferença, e o mercado, e quando eu digo mercado, não é só o aspecto monetário, financeiro, ganancioso do mercado, mas a percepção que se está tendo do nosso mestrado acadêmico é realmente ótima por causa desses diferenciais, e esse aspecto que eu vou mencionar agora também é relevantíssimo, exige-se, não que não haja uma alternativa a isso, mas, praticamente, o aluno do mestrado acadêmico da Direito GV terá que se dedicar exclusivamente ao mestrado acadêmico da Direito GV. Essa é uma característica que já foi discutida muito amplamente, atentando para várias nuances desse aspecto, e sempre mantivemos firme essa característica. O aluno do mestrado acadêmico, tendencialmente, vai ter que se dedicar exclusivamente ao mestrado acadêmico da Direito GV pelos próximos 2 anos. Existem contrapartidas a essa obrigatoriedade, a esse dever de permanecer aqui na faculdade, porque a frequência às aulas é praticamente em tempo integral, as aulas são na parte da manhã, na parte da tarde. Existem algumas contrapartidas. Haverá exigências por parte do orientador com relação ao seu orientando, que também exigirão uma dedicação específica do mestrando nesse sentido, mas haverá também contrapartidas. Se, por um lado, se tem essa exigência, por outro lado, oferece-se a gratuidade do curso, numa instituição que é privada. A gratuidade significa, haveria uma mensalidade, haveria uma anuidade a ser cobrada, mas para aquele aluno que realmente escolhe, vou me dedicar exclusivamente, e repito, praticamente não dá para não se dedicar exclusivamente a isso, há a gratuidade do curso por meio da chamada Bolsa Mário Henrique Simonsen, que é oferecida aos alunos do mestrado acadêmico da Direito GV. E a bolsa mesmo, não é crédito educativo nesse sentido, não é que se paga a posteriori. Uma coisa é a contrapartida da outra, a gratuidade do curso e, por outro lado, o comprometimento exclusivo do aluno com o mestrado acadêmico. E esse comprometimento exclusivo quer dizer, dedique-se à pesquisa, dedique-se a aulas, e, eventualmente, também faça a extensão, estenda a sua vivência aqui no mestrado acadêmico da Direito GV, frequentando grupos, núcleos, contribuindo com pesquisas específicas do professor com o qual você está vinculado, e assim por diante. Então, existem, de fato, alguns diferenciais. E as informações que a gente tem, as notícias que nos chegam, o posicionamento que tanto nacionalmente quanto internacionalmente nos colocam, é no sentido de que, depois de 5, 6 anos de projeto, e a concepção dele, na verdade, foi muito anterior a isso, já antes disso, antes da efetiva instalação, antes do mestrado estar recebendo alunos, já havia, não foi que foi de uma hora para outra, né? Vamos instalar o mestrado, no dia seguinte já estava, não. Foi, de fato, um projeto que foi pensado modelarmente, com alguns objetivos, uma proposta específica. Então, depois de 5, 6 anos de mestrado acadêmico, as notícias que nos chegam, de fato, é que esse mestrado está sendo muito bem rebutado, nacionalmente e internacionalmente. O que eu observo que esse mestrado forma? Quais são os alunos que saem daqui? São alunos que, de fato, têm, ou pelo menos julgam ter, alguma aptidão, algum talento para a vida acadêmica. E vida acadêmica quer dizer pesquisa e docência. A vida acadêmica no ensino superior, pesquisa e docência. Se, por um lado, eu brinquei que sou só professor, não trabalho, o que mais você faz além de ser professor? Não. Por outro lado, e digo seriamente isso, vai se abrindo cada vez mais no Brasil o espaço para que a profissão do fulano, do sujeito, seja professor.
a vida acadêmica. E o mestrado acadêmico da Direito GV talvez seja, de fato, o melhor, se não um dos melhores, espaços formativos para profissionais que se dedicarão à carreira acadêmica jurídica no Brasil. De fato, de fato. Vocês terão, frequentando o mestrado acadêmico, oportunidade para formação em docência. Há espaços, disciplinas, nesse sentido mesmo, de ensino jurídico, que formam o aluno que está no mestrado também para ser professor em direito, para ser pesquisador em direito. Então, no fim das contas, um perfil razoável que se pode sugerir para o aluno que está interessado aqui no mestrado acadêmico da Direito GV, seja o da pessoa que, mas não só esse, depois também menciono, seja da pessoa que, de fato, está interessada em prosseguir na vida acadêmica. Repito, o mestrado acadêmico da Direito GV é um excelente espaço formativo nesse sentido. Mas não só, não só. E não só porque a Fundação Getúlio Vargas é uma excelente marca, é um brand que tem reputação, autoridade, e porque a Direito GV, por causa do seu projeto de graduação, por causa do seu projeto de mestrado acadêmico, também tem a sua força, a sua reputação, não só por causa disso, mas também por causa da formação específica que se terá aqui, também o aluno egresso do mestrado acadêmico da Direito GV poderá ter excelente atuação no mercado profissional, advocatício, tendo tido aquela experiência de 2 anos intensos na vida acadêmica, também poderá aproveitar essa experiência na atuação profissional, advocatícia ou outras carreiras que são próprias para quem tem a formação em direito. Então, isso também é algo que é possível para o egresso do mestrado acadêmico da Direito GV. E, para concluir, já estou me estendendo muito, não posso também deixar os alunos esperando lá na prova, né? Depois eu exijo que eles terminem no tempo previsto. Para concluir, eu sou professor de Direito dos Negócios, Direito Empresarial, e tenho outros excelentes colegas, que o professor Carlos Ari também está na área de negócios, mas tem a sua reputação, a sua fama em Direito Administrativo, a professora Viviane também, uma das nossas referências em Direito dos Negócios, não só da Direito GV, do Brasil, como não. Sim. Há espaço, há linhas de formação, há endereços específicos, tanto para a área de direito dos negócios, direito empresarial, e, no fim das contas, o contexto geral dentro do qual o aluno tem que se mover aqui é o do chamado direito e desenvolvimento. No final das contas, esse é o contexto geral. Mas há endereços específicos para a formação acadêmica, tanto na área de direito dos negócios, direito privado, quero reforçar também a ideia de direito civil específico, como um espaço, um campo jurídico dentro do qual, com relação ao qual dá para desenvolver bastantes pesquisas interessantíssimas, próprias de direito e desenvolvimento, mas também há um endereço próprio de direito público, de instituições públicas. Esses 2 endereços são previstos para o mestrado acadêmico da Direito GV. Então, como eu volto para a brincadeira original, não é porque está aqui falando em primeiro lugar um professor de Direito dos Negócios, é só uma casualidade, que esse é um endereço mais enfático com o qual lidamos aqui na faculdade. Não. Os 2 endereços, e eventualmente talvez pode até ser verdade que o endereço de direito público seja aquele mais percebido, mas também direito empresarial, direito dos negócios, direito comercial, oferece uma formação tremenda no mestrado acadêmico aqui da Direito GV. Então, encerro essa minha apresentação inicial. Luciana, obrigado pela atenção. Eu passo a palavra diretamente para o professor Carlos Ari. Bom dia para vocês todos. Meu nome é Carlos Ari Sundfeld e eu sou professor aqui, ao contrário do professor Danilo, desde a pré-história, isso é, desde antes de se haver decidido fazer a Faculdade de Direito. Eu não era professor aqui da Fundação, não, mas participei de todas as etapas, inclusive as dúvidas sobre se fazia sentido criar ou não uma escola de direito. E a conclusão, pela positiva, isso é, de que de fato fazia sentido, foi uma conclusão de que fazia sentido desde que fizéssemos coisas diferentes, que não é uma reação contra o que existe, mas é uma opção por oferecer alternativas. E nós temos procurado fazer isto, oferecer alternativas, algumas, inclusive, que podem chocar, como
o oferecimento de um programa de mestrado acadêmico que pretende envolvê-los totalmente. Essa é uma diferença importante que o professor Danilo destacou. Oferecer um espaço de envolvimento total. Mas quais são os nossos espaços de programas para graduados em Direito? Nós temos 3 coisas diferentes. Um é o pós-graduação lato sensu, que normalmente nós chamamos de GVLO. Outro é o mestrado profissional. E o outro é o mestrado acadêmico. O GVLO é um grande setor da escola que oferece hoje muitos cursos, alternativas de curso. É a área da escola mais antiga, existiu antes de começar a graduação. Eu comecei lá no início também, que horror, eu comecei tudo aqui. Eu estou até na hora, acho que Deus deu embora. Lá no início, o que nós fomos criando com o tempo, um conjunto de programas de áreas específicas. Então, nós temos um pós em Direito dos Negócios, um em Direito Societário, um em Direito Tributário, um em Direito Administrativo, e por aí vai. A tendência é de que os alunos sejam cada vez mais jovens nesse programa do GVLO, do pós-graduação lato sensu, é curso de especialização, são cursos de especialização. Ou cada vez mais especializados, porque, além da especialização, que tem a duração mais longa, nós temos cursos curtos, aí para temas muito mais pontuais. Mas eu diria que a característica daquilo que nós chamamos de pós-graduação lato sensu, do GVLO, é a especialização. Isto é, nós procuramos especializar os alunos em áreas. O que não quer dizer, evidentemente, que o aluno de direito, sei lá, administrativo vai chegar aqui só vai ter aula de direito administrativo. Aqui não funciona assim nunca. E vocês perceberam a dificuldade do professor Danilo de dizer a que área ele pertence, que aula ele dá, que área ele dá aula. Eu tenho a mesma, eu não consigo explicar exatamente, porque, afinal, nós nos misturamos em muitas coisas diferentes, damos aulas de muitas coisas diferentes. É uma escola toda envolvida com a ideia de interdisciplinariedade, enfim, de não ter barreiras no conhecimento. Isso afeta também o programa lá do GVLO, isso é da pós-graduação lato sensu. Mas eu diria que lá são cursos que tendem mais à especialização. Nós temos também o mestrado profissional, que tende à especialização, mas o que ele é? Um mestrado para profissionais, isto é, para pessoas que estão no mercado, estão atuando profissionalmente, já não são tão iniciantes e querem se aprofundar mais no estudo, não apenas na especialidade que escolheram. Nós temos 2 áreas, que é negócios e é tributário, lá no mestrado profissional. Evidentemente, como é um mestrado, embora não seja em tempo integral, ele vai exigir muito e tem uma sofisticação intelectual que também impede que haja um foco disciplinar numa área muito específica. Há este sentido que é próprio do conhecimento, que é de ultrapassar barreiras. E nós temos o mestrado profissional. Qual é a diferença do mestrado... Não, perdão, mestrado acadêmico. Qual é a diferença do mestrado acadêmico? É o melhor programa, obviamente. Os outros vocês não vão, que não é brincadeira, gente. O mestrado acadêmico é o mestrado em que as pessoas se envolvem plenamente. Não é uma questão de exigência, é uma questão de oportunidade. É o mestrado em que as pessoas têm a oportunidade de se envolver plenamente. Não é que a escola exige, ela monta um horário que impede o sujeito de sair daqui, porque o ônibus demora tanto para ele ir e voltar que não dá tempo. Não é isso. É que ele vai ter tantas possibilidades, tem tantos estímulos interessantes, que não há possibilidade de ele se dedicar a mais 4 empregos, fazer plantão à noite no Hospital do Servidor, de manhã no Einstein, depois vir aqui ter uma aula. Não é possível isso, né? Então, nós temos programas, como dos professores estrangeiros que vêm para o nosso chamado Global Law, que estão abertos para os nossos alunos, e eles fazem esses cursos. Nós temos matérias extremamente envolventes nas várias áreas, algumas obrigatórias, outras optativas. Nós temos os núcleos de pesquisa que os alunos participarão, então, os núcleos de diferentes áreas.
Nós temos uma quantidade enorme de coisas interessantes acontecendo aqui. Esse é o grande diferencial desta escola, não apenas do mestrado acadêmico. A vida pulsa aqui de uma maneira impressionante. Não é comum isto nas escolas de Direito, que tem os seus horários, assim, é como ponto de ônibus, em geral, a Faculdade de Direito, né? Tem um horário de pico, aquilo está cheio, lotado, depois desaparece e todo mundo fica vazio, aquele terminal batendo porta, o vento passa. Aqui não tem isso. Aqui, o envolvimento das pessoas com os mais diferentes projetos é permanente. Das 7 da manhã às 11 da noite, estão acontecendo aqui coisas incríveis nas diferentes áreas. Então, o mestrado acadêmico é o que permite ao aluno se envolver em tudo isso. Ontem eu dei a minha última aula no mestrado acadêmico desse semestre, conversei um pouco com os alunos como eles estavam vivenciando isso. E o relato assim, mais comum deles e mais impressionante, que eles fazem com um brilho nos olhos incrível, é de que eles têm uma quantidade de estímulos impressionante. E isso, claro, tem seu lado de uma relativa angústia. Ele diz, mas eu preciso me focar no meu projeto de pesquisa para apresentar uma dissertação. Mas são tantas as alternativas de temas que surgem que eu, no final das contas, hesito entre manter o projeto original e adaptar um pouco para o lado, um pouco para cima, um pouco para baixo, ou sair da área completamente. Né? Por quê? Porque a cabeça vai se abrindo. Uma outra coisa que acho que está ligada a essa questão dos estímulos, é que os alunos relatavam isso ontem. Disseram, olha, eu entrei aqui com um projeto muito focado na área penal. Eu sonhava em ser um penalista, e, portanto, fiz um projeto na área penal. Quando eu vi a lista de matérias, eu disse, meu Deus, eu vou ter que fazer direito, desenvolvimento, que isso eu não tenho o menor interesse, direito, desenvolvimento, porque não é, eu quero direito penal. Ou, imagine, pior ainda, direito, que é a matéria que eu dou, direito, regulação, eu já nem sei o nome, direito, regulação, Estado, regulação e desenvolvimento. Né? Bem, o que eu vou fazer? Bom, não tem jeito, eu tenho que fazer, vamos lá. Aí, diziam os alunos ontem, no final nós vamos descobrindo que eu que entrei pensando em fazer uma tese, uma dissertação sobre acordo de acionistas na sociedade anônima contemporânea, então eu digo, olha, minha área é societário e tal, eu descobri que estudar direito e desenvolvimento, fazer uma matéria focada em questões penais ou em questões de globalização, é extremamente útil para eu discutir o acordo de acionistas. Quer dizer, eu coloco isso num outro contexto completamente diferente. Então, o fato é que esse envolvimento nas mais diversas coisas gera uma certa angústia, que é a angústia própria do conhecimento, né? Mas, em contrapartida, dá uma abertura para que o tratamento dos temas específicos que os alunos vão fazer, têm de fazer, nós queremos que façam, seja um tratamento sofisticado, inteligente, estimulante. Né? Essa é a nossa ideia de programa de mestrado acadêmico. Por que é assim? Porque nós, em primeiro lugar, temos possibilidades. São poucas escolas que têm a possibilidade de oferecer isso. Por quê? Poucas escolas têm um quadro em tempo, dedicação exclusiva em tempo integral. Eu não sou professor de dedicação exclusiva, mas sou de tempo integral. Eu não saio daqui. Né? Por quê? Porque nós temos uma quantidade enorme de coisas interessantes para fazer aqui. Né? Bom, então, é uma questão de possibilidade. Essa escola tem condições de envolver, de fato, os alunos. Em segundo lugar, porque nós constatamos que tanto a formação de pesquisadores, para ser aquilo que o professor Danilo mencionava, que é uma tendência hoje, ser um profissional do ensino e da pesquisa, mas também para ele ser um profissional na área da advocacia, do Ministério Público, das carreiras jurídicas, a sofisticação, a visão ampla, transdisciplinar, seja lá o que for, é cada vez mais importante. Não é? E cada vez tem mais espaço para pessoas, e demanda, eu diria, para pessoas que tenham essa capacidade, inclusive de transitar entre a vida acadêmica e a vida profissional de modo sofisticado em todas elas. E a criação do nosso programa com estas características decorre dessa constatação, quer dizer, uma constatação de que nós somos coisas mais sofisticadas. Não é? E o nosso programa é um programa que faz conviver, como professores, dando aula para os mesmos alunos, professores que se dedicam a coisas, quer dizer, que definem a sua linha de pesquisa de modo diferente. Então, alguns professores se dirão assim,
sob tortura, pendurados no pau de arara. Eu sou professor de direito administrativo, como eu diria, mas o Danilo diz que ele trabalha com negócios também, né? A professora Viviane, que é professora de negócios, mas ela também se envolve com as questões de direito público muito fortemente. A professora Luciana, que não só é a nossa chefe coordenadora do nosso programa, é a garantia da qualidade do nosso programa, que é um programa de direito, quer dizer, que envolve o conhecimento jurídico, que quer produzir juristas, digamos assim, mas tem uma formação e um interesse pelo debate de ciência política enorme. A professora Maíra, que é uma professora que se diria sob tortura, envolvida com direito penal, mas sabe mais de direito administrativo do que qualquer coisa. Enfim, nós somos professores com essa característica e cada um dos alunos, um que tem um projeto mais focado em tributário, o outro mais focado em questões de família, que se diria tradicionalmente ser direito civil, outro em questões contratuais, que se diria ser direito comercial, outro em direito societário, outro em filosofia, outro em questões de processo penal, por exemplo. Todos eles trabalhem juntos, tenham aulas juntos e acabem percebendo com o tempo que estão todos realmente se preparando para fazer os seus trabalhos nas áreas específicas, mas com uma formação sofisticada. Essa é a nossa ideia. Pode parecer um pouco paradoxal, porque a maior parte dos programas de mestrado ditos acadêmicos, eles, no fundo, têm um viés mais de especialização. Quer dizer, eles são focados em fazer um aluno ter muito conhecimento sobre uma área específica, né? Essa tem sido a tendência da maior parte dos programas de mestrado acadêmico, que não são mestrado que, afinal, exigem uma dedicação, nem dão uma oportunidade de uma dedicação integral, na maior parte dos casos, né? Mas eles têm essa outra característica, a formação ela é muito aquilo que é o nosso programa do GVLO. Então, para quem tem interesse nisso e é muito jovem, o nosso programa de GVLO é muito recomendado. Para quem tem interesse também em formação muito bem especializada, mas já está num grau de maturidade maior, tem necessidade de sofisticar ainda mais, o mestrado profissional, que com essas duas linhas que tem, que é o tributário e o de negócios, é o indicado. Mas quem tem primeiro espaço na vida, né, para poder se dedicar dessa maneira, e tem interesse por essa multiplicidade de estímulos, é o nosso mestrado acadêmico, que tem esse sentido, além do outro sentido que o professor Danilo também mencionou muito, que é o do envolvimento permanente, assim, não é? de ter uma demanda para os alunos. E não é nesse sentido, isso não é colégio interno, não, viu, gente? Vocês, olha, eu tenho controle. Se alguém passar na catraca aqui, vai tocar o celular da professora Luciana, ela vai dizer, onde você está indo, menino? Não é isso, não. O problema aqui é mais o contrário, colocar os alunos para fora no final do dia. Vai para casa, vai dormir. Porque os estímulos são muito interessantes. Como os anos se passaram e o nosso projeto vai crescendo em termos de atração para pessoas que estão fazendo coisas diferentes, quer dizer, cada vez nós temos mais oportunidades. Do ponto de vista das matérias, matéria que eu tenho dado, tem variado um pouco o jeitão, mas é uma matéria que trata daquilo que foi sempre a minha área mais específica, que é o direito administrativo. Que não é muito específico, direito administrativo é uma espécie de outros do direito, né? Tudo que não cabe em lugar nenhum dizem que é direito administrativo. É um pouco como direito constitucional. Eu sou amigo e contemporâneo do Barroso, e ele dizia que nós estamos condenados ao estresse, porque qualquer assunto chama um constitucionalista ou um administrativista. Se é um debate sobre demarcação de terra indígena, chama lá o constitucionalista e o administrativista. Se é um debate a respeito de tabelamento de juros, chama lá o constitucionalista e o administrativista. Se é sobre as grandes questões da teoria da justiça, chama lá que eles têm alguma coisa a dizer. Se é sobre a montagem de projetos de infraestrutura, como é que você estipula as garantias e tal, chama. Gente, é todos os assuntos. Por isso que a gente vivia se encontrando. Uma vez por semana, encontrava com ele numa mesa de debate sobre um dos assuntos mais extravagantes. Então, a minha área, assim, a minha matéria, obviamente, que é muito ligada a esse meu conhecimento, ela não consegue se focar em coisas muito
digamos que nós podemos dizer especializadas demais, não é assim, né? Mas é uma matéria que procura colocar os alunos em contato com o que nós podemos chamar da experiência regulatória contemporânea, muito envolvendo a administração pública, que é muito diversificada. Então, o que nós andamos discutindo e trazendo, inclusive, a gente convida as pessoas para vir debater com os alunos no mestrado, gente envolvida com patrimônio genético, a regulação administrativa do patrimônio genético é um tema, gente envolvida com a regulação da internet, a regulação mundial da internet, gente envolvida com montagem de projetos de concessão no Estado, concessão de transporte, gente envolvida com petróleo, gente envolvida com pesquisa sobre judicialização da regulação. Então, os mais variados assuntos acabam compondo o universo temático de uma matéria que tem por finalidade colocar os alunos em contato muito próximo com essa grande mudança do direito, né, que passa pela administração pública, né, que acaba se envolvendo em todas as áreas da vida. Essa é a minha área específica. E os alunos que eu tenho lá, só para terminar, os alunos que eu tenho lá são alunos que estão dedicados a projetos de pesquisa muito diferentes. Então, tem gente cuidando de questões envolvendo negócio, gente com estudando ações afirmativas, gente estudando banco, gente estudando questões mais de política criminal, enfim, são os mais variados. E todos se envolvem, se divertem e acham que estão fazendo algo pelo seu projeto. Então, não sei se eles estão se deixando enganar ou querendo me enganar só porque tem prova semana que vem, eles foram gentis e tal, ou, de fato, esse estilo que nós adotamos, todos nós, professores, acaba sendo uma maneira, de fato, de fazer um programa que seja capaz de dar conta dessas necessidades específicas, mas tendo um elo de ligação que nós definimos como sendo a nossa grande área, que é direito e desenvolvimento. Então, quando nós dizemos que estamos fazendo um programa de direito e desenvolvimento, nós temos um certo foco de olhar o direito como uma peça da vida, da sociedade, que procura melhorar. Quer dizer, tentamos olhar o direito nesse sentido, né? Então tem esse dinamismo, mas nós não estamos focados em nenhum assunto específico, porém temos na escola centros de estudo, núcleos de pesquisa, grupos, toda essa terminologia, um dia vocês vão conseguir saber o que significa, que eu mesmo estou ainda meio perdido. O que nós temos de grupo aqui, de núcleo, de centro, é uma coisa impressionante, né? Que vão dando conta aí de esforços mais focados em área específica. E a última coisa que eu queria dizer é o seguinte: essa escola é muito internacional. Muito internacional. Não é possível, acho que, definir essa escola sem chamar atenção para isso. É a escola que mais levou a sério a ideia de se conectar com o debate acadêmico internacional. Isso é uma característica muito marcante daqui. Meu disse que era a última, não era a penúltima. A última é que é uma escola que procura ter uma inserção muito forte no debate público brasileiro, sobre os mais diferentes assuntos, desde as questões envolvendo estruturação acionária para as sociedades anônimas contemporâneas, até o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, passando pela política criminal e pela reforma da justiça. Mas são grandes temas do nosso debate público e que a escola tem se posicionado. Então, é uma escola presente permanentemente, seja com o seu centro de pesquisa jurídica aplicada, seja com seus núcleos de pesquisa, seja com seus projetos específicos, como o Supremo em Pauta, na mídia, nos grandes debates, não só acadêmicos, mas nos foros empresariais, etc., como uma maneira de influir no debate público, participar do debate público. Então, é uma escola que tem essa característica, não é? Coletivamente, nós somos levados a participar, e os nossos alunos, eles serão puxados para isso. Quer dizer, é isso que nós queremos. Não queremos só formar pessoas que sejam habilidosas nas suas áreas. Nós queremos formar pessoas que participem do debate público do país, nas mais diferentes áreas. O debate público não significa apenas debate sobre questões de direito público ou envolvendo Estado, mas são as questões de interesse público, né? É um pouco esse o nosso ambiente. Chega de falar aqui. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigada, professor Carlos Ari. Bom, eu acho que
tanto o professor Danilo quanto o professor Carlos Ari falaram aqui, colocaram uma questão muito importante, que talvez seja uma marca do nosso mestrado acadêmico. De um lado, nossa preocupação em formar pesquisadores e docentes. Então, este é um foco importante, e isso se traduz em programas e disciplinas específicas, obrigatórias, dentro do mestrado acadêmico. Então, em primeiro lugar, a disciplina de pesquisa em direito, da qual a professora Maíra é responsável, vai falar um pouquinho aqui para vocês mais tarde. E, em segundo lugar, o programa de formação docente, que é um programa obrigatório, é uma disciplina obrigatória, onde os alunos do mestrado acadêmico são não somente convidados a participar da produção de um curso de graduação específico, mas eles também vivenciam essas experiências em espaços externos ao espaço da Fundação Getúlio Vargas e da Direito GV. Atualmente, a gente tem 3 convênios, um convênio com a Faculdade de São Bernardo, de Direito de São Bernardo, um segundo convênio com a Universidade de São Judas e também com a Sociedade Brasileira de Direito Público, onde os nossos alunos do mestrado acadêmico, como participantes do programa de formação docente, são avaliados como professores. Então, são responsáveis por cursos de curta duração nessas faculdades, nesses centros de estudos, e são avaliados também como professores. E, ao lado disso, toda a interdisciplinariedade que marca esse programa. Então, como o professor Carlos Ari falou aqui, vocês não vão encontrar disciplinas específicas e disciplinas voltadas exclusivamente ao foco, ao interesse de vocês de uma área muito específica. Até porque uma dissertação produzida nesta área muito específica talvez não se encaixe e não atenda os requisitos que são necessários na produção de uma dissertação dentro do programa da Direito GV, e que é marcado exatamente por essa interdisciplinariedade. E como é que isso acontece em termos práticos? Eu tenho a área de concentração do mestrado acadêmico, é a área de concentração em Direito e Desenvolvimento, com 2 grandes linhas de pesquisa. Uma linha de pesquisa de Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social, e uma segunda linha de pesquisa de Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social, com professores dedicados a cada uma dessas linhas. Em primeiro lugar, vocês, no momento de inscrição, vocês devem apontar uma dessas linhas como a linha em que vocês pretendem desenvolver a sua dissertação. Essa indicação vincula obrigatoriamente vocês a essas linhas de pesquisa? Não. Isso não é exigido, não é uma obrigatoriedade no decorrer do mestrado. O que acontece normalmente é que, logo no primeiro semestre, existe a definição das orientações e, aí sim, uma maior aderência a uma dessas linhas do mestrado acadêmico. Agora, isso também não quer dizer que vocês só possam cursar disciplinas em uma das linhas, ou que existe uma obrigatoriedade de um maior número de disciplinas em uma dessas linhas. O programa está organizado na forma em que eu tenho 3, vamos dizer assim, 3 disciplinas no modelo tradicional que são disciplinas obrigatórias. A primeira é a Introdução ao Direito e Desenvolvimento. A segunda é a disciplina de Pesquisa em Direito. E a terceira é o Programa de Formação Docente.
além destas disciplinas, existem disciplinas que são oferecidas em cada uma das linhas. Existem disciplinas que são oferecidas como cursos de curta duração dentro do programa do Global Law, que são cursos oferecidos em inglês por professores brasileiros e professores estrangeiros, e que também podem ser cursadas e valem créditos dentro do programa, além das disciplinas que são oferecidas nos cursos de pós-graduação stricto sensu, na faculdade, na Escola de Economia e na Escola de Administração de Empresas e Administração Pública, e, além disso, a gente tem um convênio também com o Departamento de Ciência Política da USP, onde os alunos do mestrado acadêmico da Direito GV podem cursar essas disciplinas. A gente, além disso, também tem aceito disciplinas que são cursadas em outros programas, em outras instituições externas a esses convênios, mas aí isso sempre depende aí de uma equivalência e uma aprovação pelo Conselho da Pós-Graduação. Então, são essas as linhas de pesquisa. O que isso quer dizer em termos de dissertação, em termos de quadro de professores? Em primeiro lugar, a gente tem aí os professores distribuídos dentro dessas linhas de pesquisa, que eu posso dizer de uma maneira muito mais formal, na qual o regulador da pós-graduação stricto sensu no país, no Brasil, exige essa vinculação formal. Agora, isso não se converte a uma vinculação obrigatória dentro do programa. Não por acaso eu coloquei os professores Carlos Ari e Mário Shapiro na coluna do meio, porque os dois já têm uma experiência de orientar dissertações e trabalhos que a gente não consegue uma definição clara numa determinada linha de pesquisa. Por quê? Porque elas são dissertações, são trabalhos que dialogam tanto com a área, vamos dizer assim, mais tradicional, conhecida como direito público, quanto com a área de direito privado, tanto com a linha de instituições quanto com a linha de negócios. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, dentro da linha de negócios, eu tenho aqui alguns exemplos de dissertações que foram defendidas no nosso programa, em que, e se a gente lê, quer dizer, o título dessas dissertações, muitas vezes não conseguimos colocar nas caixinhas tradicionais do ensino jurídico, no qual nós fomos formados e vocês também foram formados, e que está em processo hoje em dia de transformação, que são caixinhas onde a complexidade do direito não cabe mais. O objetivo da Direito GV, e mais especificamente no programa de mestrado acadêmico, é tornar essa interdisciplinariedade absolutamente real, no sentido de que o nosso objetivo é que o aluno olhe para a realidade e, a partir desta realidade, possa produzir e pensar formas pela qual o direito, na sua interdisciplinariedade, produz soluções ou responde a essas realidades complexas. A mesma coisa acontece quando a gente olha para os exemplos de dissertações defendidas na linha de instituições. Quer dizer, eu tenho tanto alunos olhando, por exemplo, para as crises dos bancos, para as crises financeiras, como a Carolina, que foi orientada pela professora Maíra, que está olhando a produção legislativa e a forma pela qual, enfim, determinadas exigências do nosso sistema penal é vista pelo Congresso Nacional ou por aqueles que fazem parte desse projeto aí, ou desse trabalho de produção de legislação.
E é exatamente esse o nosso objetivo, quer dizer, extrapolar as linhas tradicionais do direito e produzir trabalhos que são trabalhos com impacto na realidade, nas mais diversas áreas. Então, vocês aqui não vão encontrar espaço e incentivo para produzir trabalhos que não queiram ser trabalhos transformadores. Isso envolve complexidade, isso envolve interdisciplinariedade e isso envolve, obrigatoriamente, um tempo de dedicação que não é o tempo de dedicação hoje em dia exigido nos demais programas de mestrado acadêmico. E daí é que vem a nossa exigência, enfim, de uma dedicação integral e, muitas vezes, exclusiva. De um lado, pela possibilidade de qualquer candidato aprovado no processo seletivo ter acesso à Bolsa Mário Henrique Simonsen, que quer dizer gratuidade do curso. Um curso que custa, que não é um curso gratuito, mas que é financiado pela Fundação Getúlio Vargas para que os alunos do mestrado acadêmico possam se dedicar integralmente ao programa de pós-graduação estrito sensu. Esse é um diferencial importante em relação ao mestrado profissional. O mestrado profissional é um mestrado que é dirigido para aqueles que já estão no mercado, possuem experiência no mercado e querem se aprofundar de uma forma mais específica, mais voltada ainda para o mercado. E, por isso, não podem, enfim, não têm aptidão e interesse numa dedicação mais aprofundada, seja ela na forma de ensinar, para aprender a ensinar, porque isso também é uma habilidade, e é uma habilidade absolutamente importante e necessária, quanto na forma de pesquisar. A Bolsa Mário Henrique Simonsen, ao oferecer a gratuidade do curso, garante que vocês possam se dedicar a todas essas atividades que acontecem dentro da escola. E vocês vão ser não só estimulados a fazer isso, convidados pelos professores para participar dessas pesquisas coletivas, mas também para integrar essa comunidade acadêmica, que ultrapassa aí o mestrado acadêmico, que pega de uma forma absolutamente vertical todos os cursos que são oferecidos pela Direito GV, que começa na graduação, passa aí pelos cursos de especialização do GV-Law e pela produção de pesquisa coletiva ou individual que a escola vem produzindo. Então, é nesse sentido que, em primeiro lugar, o mestrado profissional se diferencia do mestrado acadêmico e, em segundo lugar, vocês são convidados a participar aí dessas atividades da Direito GV. Por que o programa de formação docente é uma parte central? Não só porque é um programa obrigatório dentro das disciplinas, mas também porque ele se apresenta como uma novidade dentro dos cursos de pós-graduação estrito sensu no Brasil. Em que sentido? Porque nós temos todo um conjunto de atividades que são voltadas à preparação do professor, para que vocês, ao final desse mestrado acadêmico, possam se inserir no mercado de ensino brasileiro e no mercado de ensino superior brasileiro, tendo desenvolvido essas atividades durante o curso do mestrado acadêmico, não só na figura de aluno, mas também na figura de professor. E é por isso, mais uma vez, que a gente precisa de vocês aqui em tempo integral, para poder compartilhar e participar de todas essas atividades. Como é que esse programa se traduz em termos de processo seletivo? Em primeiro lugar, existe uma exigência da elaboração de um projeto
de pesquisa. A professora Maíra vai falar mais detalhadamente sobre esse projeto de pesquisa e sobre a disciplina de pesquisa em Direito, mas eu queria só reforçar uma questão. Como eu falei no início, o tema do projeto de pesquisa e o próprio projeto, ele não vincula a dissertação que vocês vão desenvolver durante o curso de mestrado. É possível fazer uma alteração. Da mesma forma como não existe uma exigência absolutamente formal nesse projeto de pesquisa que vocês vão formular para o projeto, para o processo seletivo. O que nós queremos, vamos dizer, auferir durante o processo seletivo, no que diz respeito ao projeto de pesquisa, é saber se vocês têm uma questão ou uma pergunta, ou se vocês estão estimulados a responder a algum problema referente à área do direito e, mais especificamente, ligado à área do direito e desenvolvimento. E é por isso que as formalidades de um projeto de pesquisa não são exigidas na sua completude durante o processo seletivo. Agora, esse instrumento ele é absolutamente necessário até para a gente poder medir o quanto vocês estão interessados e engajados em responder a algum problema ou alguma pergunta de pesquisa durante o mestrado de vocês. E isso é um diferencial dos outros processos seletivos. Em segundo lugar, a gente tem uma exigência grande, uma exigência forte, no que diz respeito à prova de inglês, exatamente porque uma boa parte da nossa bibliografia durante o curso ela é em inglês, e, além disso, nós queremos cada vez mais oferecer para vocês a oportunidade de vocês participarem desses cursos que são oferecidos em língua estrangeira dentro do Global Law. E isso também significa a abertura para vocês de todo o programa de intercâmbio que a Direito GV possui hoje com universidades tanto nos Estados Unidos, América Latina, Europa e, hoje em dia, também China e Índia. E essa possibilidade é aberta para qualquer aluno do mestrado acadêmico, bolsista, Mário Henrique Simonsen. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que o custo deste intercâmbio é o custo de estadia, é o custo de alimentação e transporte, mas não existe nenhum custo com relação a mensalidades desse programa que é cursado no exterior, porque isso integra a Bolsa Mário Henrique Simonsen. E só para vocês terem uma ideia, no último semestre a gente teve mais de 30 vagas sendo oferecidas dentro desses programas para alunos de graduação e de mestrado acadêmico. Por último, existe uma questão importante no que diz respeito ao processo seletivo, que é talvez a forma transparente pela qual vocês participam desse processo seletivo. Em primeiro lugar, não é definido e não existem vagas definidas para cada um dos professores que integram o programa. É a capacidade de vocês que nos interessa e que está em jogo. Ou seja, é o quanto que vocês se mostram durante o processo seletivo, durante as provas, capazes de participar desse processo seletivo. Seja pela sua curiosidade em investigar o direito, seja por uma aptidão pela pesquisa, seja efetivamente pela sua preparação para esse processo seletivo. Então, não existe esse número de vagas definidas pelos professores do programa, assim como não existem o número de vagas definidas para cada uma das linhas de pesquisa. Eu posso muito bem ter um processo seletivo onde eu não tenha candidatos aprovados na área de linha de instituições. Não existe nenhuma exigência para que haja um determinado número de alunos aprovados em cada uma das linhas. Assim como não tem nenhuma exigência em preenchimento das 20 vagas disponíveis.
O nosso compromisso aqui não é um compromisso de quantidade, de número de alunos, mas é um compromisso com a excelência. E, por isso, nós não, enfim, temos essa exigência do preenchimento dessas 20 vagas. O programa de mestrado acadêmico tem duração máxima de 24 meses. É esse o tempo da Bolsa Mário Henrique Simonsen. É possível ultrapassar esse tempo? Nós, professores do mestrado, vamos fazer de tudo para que vocês não ultrapassem esse tempo. E aí existe um acompanhamento muito pessoal, não só do orientador, enfim, dos professores, mas também por parte da coordenação do programa. E, caso seja necessário estender esse programa, não existe a possibilidade de estender a Bolsa Mário Henrique Simonsen, porque ela tem duração máxima de 24 meses. É por isso que eu vou fazer todo o esforço para que vocês defendam a dissertação nesse prazo máximo de 24 meses. Caso vocês não queiram usufruir da Bolsa, isso é possível. Isso também dá um prazo um pouco mais flexível para a defesa da dissertação. A gente tem um limite máximo, que é um limite máximo de 2 anos e meio, mas esse prazo é o prazo para quem não é bolsista Mário Henrique Simonsen. E, por fim, eu queria só deixar aqui o cronograma do processo seletivo. As inscrições já estão abertas. Eu vou convidar agora a professora Viviane e a professora Maíra para falar um pouquinho de cada uma das suas áreas. Depois tem o depoimento também dos nossos alunos, e, ao final, a gente faz uma rodada para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Obrigada. Bom dia a todos. Acho que o meu papel aqui é dar um exemplo de um núcleo de pesquisa, né? Já se falou do programa, já se falou do processo seletivo, e eu vou apresentar para vocês o núcleo que eu coordeno, que é do núcleo de mercado, de estudos em mercados e investimentos. Recentemente passou por uma reestruturação os núcleos, existe um grande núcleo de negócios, e foi se especializando, foi se dividindo. Existe hoje em dia esse núcleo, que tem como preocupação olhar para o mercado de capitais brasileiro e também para o direito societário. Tem esses dois grandes temas. Só para também perceber um pouco a composição do núcleo, o núcleo é formado de professores, alunos e pesquisadores. Como professores desse núcleo, tem o professor Ari Osvaldo Matos Filho, que é quem criou a escola e continua bem vinculado, fazendo uma pesquisa própria de valores mobiliários. O professor Francisco Satiro, que não tem dedicação exclusiva, é também professor na USP. Ali, o Ema, que também quer dizer, que não é professora do programa de mestrado acadêmico, mas do mestrado profissional. Eu, que sou professora. Então, tem 1, 2, 3, 4 professores, e, como se pode perceber, não é que só tem professores vinculados ao mestrado acadêmico, mas também transitam em outros programas do projeto da GV. O Renato Vilela é ex-aluno do mestrado acadêmico, e hoje em dia tem a posição de pesquisador aqui na escola. A Nora Hashman, que tem uma bolsa de pós-doc, então ela tem uma formação jurídica, fez o doutorado em RI, e hoje em dia tem uma bolsa de pós-doutorado aqui na Fundação Getúlio Vargas. E 2 alunos, o Alexandre Coelho e o Vitor, que são alunos do mestrado acadêmico. Então, aqui dá para ver um pouco a formação de um núcleo que produz coletivamente. Existem produções individuais, mas existem projetos coletivos de pesquisa, no qual professores, alunos, professores de mestrado, de programas diferentes, se unem para pensar um determinado problema de longo prazo. Hoje em dia, correm 4 projetos de pesquisas, cada um envolvendo pessoas diferentes, com alunos do mestrado acadêmico se engajando em novas fases dos projetos. Então, tem o projeto... Eu não vou abrir cada um, porque eu tenho que ficar lá pedindo para abrir, aí complica. Mas são 4 projetos. Tem ilícitos de mercado,
O Isaac, que está aqui e é da Comissão de Valores Imobiliários, nós conversamos sempre com as instituições pesquisadas ou com os agentes envolvidos, porque se nós somos um centro de pesquisa, como o Danilo aqui tinha constrangimento de falar, eu só pesquiso, fico aqui, também não posso me dar o luxo de fechar em um projeto que se propõe a olhar a realidade, se propõe a pensar problemas concretos, ficar numa sala com 3 pesquisadores, 5 professores, ou sei lá quantas pessoas, e pensar concretamente, e depois soltar uma pesquisa e falar, olha, eu penso melhor que todo mundo, ou isso aqui é o resultado de uma pesquisa acadêmica, sem se dar o luxo de se expor àqueles pesquisados ou aqueles envolvidos na pesquisa. Então, o Isaac, que está aqui, é alguém que a gente já testou, já falou, Isaac, faz sentido para a CVM esse nosso resultado? Como é que é visto? Como é que não é visto? Então, qual é a preocupação aqui? É olhar os ilícitos do mercado de capitais, do mercado secundário, olhar uma instrução específica. Eu acho que esse exemplo, eu vou me estender só um pouquinho nele, porque ele fala bem de como a pesquisa é feita nesse núcleo. Então, ali foi em várias etapas. Numa primeira etapa, nós levantamos os dados da parte punitiva da CVM sobre um determinado ilícito, que é o do insider trading, o uso de informação privilegiada. Colher o dado, tratar o dado e gerar uma informação pode parecer, diríamos assim, o passo mais rápido e óbvio, mas não. Nós temos as instituições que não têm as informações organizadas. Então, organizar, descobrir, colocar, descrever, essa parte que é descritiva é bastante importante. E tem que ser trabalhada numa metodologia específica para validar aquele resultado. Então, o Renato, que é pesquisador, tem uma facilidade com a parte quantitativa e com o trabalho com programas que é capaz de gerar um dado que, metodologicamente, se justifica ou se coloca a cara para as pessoas que olham e falam, olha, é desta forma como a realidade se configura, né? Conforme toda a narrativa que nós fizemos e toda a transparência que a gente tenta ter para colocar uma narrativa que vai dizer, bom, o que eu quero pesquisar é isso. Isso, por si só, já é uma parte importante da pesquisa e até poderia parar por aí, né? Agora, é um projeto que, nessa segunda etapa, faz uma análise desse resultado conforme a teoria. Aqui eu acho que é interessante verificar como é feito e as várias possibilidades de se trabalhar em pesquisa. Uma delas é gerar o dado, a outra é ler, teoricamente, o dado gerado. Então, assim, nós falamos que acontece isso. Conforme outros mercados, como se fala a internacionalização, onde nós estamos? Nós somos um mercado com muito ou pouca utilização da informação, de igualitária de tratamento dos investidores. E aí a gente olha teoricamente, que é uma parte agora, a segunda etapa da pesquisa, que é olhar teoricamente esse dado e se colocar criticamente onde o Brasil se coloca quando se olha essa matéria, né? E isso, obviamente, envolve uma segunda etapa da pesquisa. E isso vai sendo construído aos poucos e os resultados vão sendo apresentados e tentados validados até se formar uma crítica ou uma posição crítica completamente isenta, porque é produzido por pessoas que estão... Isso é uma questão importante na pesquisa, porque nós não estamos no mercado, nós não somos advogados, nós não somos juízes, nós não somos partes, empresas, nem corretores, nem investidores. É essa capacidade de olhar externo, que algumas pessoas se estranham, porque falam, principalmente no direito empresarial, você não conhece a realidade, por isso você não está apta a criticá-la, e essa parte empírica justamente tira esse fardo de não estarmos na realidade, e um olhar externo é capaz de reconstruir a realidade de forma abrangente e não da experiência individual de cada um, e, posteriormente, uma leitura crítica e colocação para os agentes. Olha, funcionamos assim, vocês funcionam assim, a leitura crítica é essa, e aí espera-se que isso seja uma contribuição grande para se pensar a regulação desse objeto estudado. Então, esse é, acho que, um exemplo de como esse núcleo funciona e de como as dissertações que são produzidas por pessoas dentro desse núcleo também vão se configurar.
Em geral, a gente estimula os alunos, não proíbe, porque seria uma coisa, de pensar a partir do concreto e reconstruir o concreto. Ela é uma parte importante da pesquisa e uma parte que a Maíra, com metodologia, contribui, e muito, porque não é simplesmente contar um caso ou outro, ou ainda que seja contar um caso, que seja um caso e a metodologia seja do caso. Porque se entende que metodologia é importante para o direito, e não é simplesmente construir dogmática. Não é simplesmente retomar ao discurso jurídico sobre determinado problema que se vai dar o passo além. Tanto na fala do Danilo quanto do Carlos Ari, se falou em fazer alguma coisa diferente. E não é o diferente simplesmente pelo diferente. Penso que todos que estão envolvidos no projeto da escola têm um incômodo na sua própria formação, ao fazer o mestrado, ao fazer o doutorado, se viu numa situação não tão satisfeita com a forma como se produz o conhecimento acadêmico. Fala, bom, vamos fazer... O que me incomodou mais? Talvez é passar a volta de uma realidade ou não conhecer ela profundamente para aí refletir sobre ela no discurso jurídico. Então, tem essa preocupação de pesquisas que sejam capazes de ver um problema. E esse problema também tem que fazer parte da construção dentro do próprio trabalho acadêmico, né? E aí tem uma reflexão teórica, usando a dogmática, dialogando com outras pessoas que, enfim, pensam o direito. Não é que é uma ilha, mas é uma conversa. Aí a conversa é diferente. Eu quero pensar a partir disso e contribuir para o meu sistema. Outros projetos que estão no núcleo, que é Padrões Internacionais de Regulação do Mercado de Capitais, que a Nora, que está fazendo o pós-doc, tem essa preocupação de como a regulação internacional entra no Brasil e como é que o Brasil se coloca em foros internacionais. Então, é uma pesquisa específica. Propriedade acionária no Brasil é um banco de dados bastante grande que está sendo construído com base nos formulários de referência, que é o documento no qual as companhias dão as informações para o mercado. Lógico que aqui tem uma parte de TI que eu estou aprendendo muito, né? Que você vai lá assim, é um por um, não é um por um, não. Tem um negócio que roda 5 dias e descobre, e você fica, não, essa pesquisa ninguém fez porque tem essa parte não manual, que o direito não está acostumado, e é trabalhar junto com gente que entende de estatística. Então, por exemplo, aqui não está o Paulo, que é um estatístico da IASP, e isso também é um diferencial da escola, essa proximidade com a administração e a economia, e ajuda a falar, bom, você não precisa olhar tudo, como é que você faz a amostragem para reconstruir essa realidade de forma estatística, mas isso é bem interessante, e a pergunta feita aqui nessa pesquisa é quem é que controla o Brasil? Quem são as pessoas? E aí não é só um ou outro, estão olhando de um jeito que estão formando redes. É bem interessante. Esse resultado de pesquisa é bem interessante. É bem interessante. E a outra pesquisa que o professor Ari, aqui, ali, o EMA que está coordenando, a Sociedades Limitadas, o professor Ari Osvaldo que está coordenando, que é justamente descobrir, a primeira etapa, né, como eu estava mencionando, é descobrir que tipo de limitada nós temos no Brasil. Então, a JUSESP está ali. Já descobrimos, de forma estatística, qual é a estrutura das limitadas, né, no Brasil, afinal de contas, temos que tipo de limitada, para aí pensar na regulação dessa realidade. Então, será que o nosso Código Civil regula de uma forma, ou disciplina de uma maneira razoável, ou temos formalidades totalmente desnecessárias e se gasta um tempo muito grande pensando em questões que quantitativamente não são relevantes? Talvez em um caso ou outro seja relevante, mas para se pensar uma disciplina jurídica mais ampla, por que não olhar para a nossa própria realidade, ao invés de se reportar a doutrinas estrangeiras? Não que elas não tenham importância, elas têm seu lugar, mas vamos fazer um outro olhar, com outro óculos, com uma outra perspectiva. Então, depois, enfim, quem quiser visitar o nosso site, que nós construímos com muito... o pessoal de direito construindo o site realmente é uma experiência única, né? Porque você, meu Deus... Mas, enfim, eu acho que os projetos concretos mostram, primeiro, que, efetivamente, há lugar, os alunos são chamados a participar, porque a coleta dos dados, trabalhar os dados. E o que eu acho interessante nisso?
Porque você entra numa pesquisa coletiva e você passa, sem angústia do individual, divide as angústias de uma pesquisa, né? E se acostuma a não achar que é um caminho único, rápido, eu vou começar aqui, vou terminar ali, e pronto. Quando a pesquisa se divide, vamos para cá, vamos para lá, deu errado, volta, retorna, vamos mudar a hipótese do trabalho, e você participa coletivamente da angústia e da construção de um trabalho acadêmico, dessa construção de conhecimento que, no meu modo de ver, é uma experiência interessante para o aluno, né? Que aí não fica tão sozinho lá, largado, e aí também vai acrescentando isso no seu próprio ethos de formação como pesquisador, né? Então, acho que é isso, um exemplo de núcleo de pesquisa que realmente envolve alunos e professores das várias áreas. Tem um outro, para também quem entra, que eu acho que é um projeto interessante que nós estamos construindo, que é Encontros do Mercado. Encontros do Mercado, o nome do evento, que para os professores, alunos do projeto da GV, uma vez por mês ou a cada 15 dias, nós chamamos uma pessoa que está pensando algum projeto que tenha relação com o desenvolvimento do mercado brasileiro para fazer uma apresentação e falar conosco nesse grupo, que é pequeno mesmo, são 15 pessoas hoje em dia, sobre um determinado tema, e nós nos expomos como alguém que tende a olhar e criticar. Então, nós tivemos a diretora da CVM, a Ana Novaes, falando sobre a mudança da Instrução 409, que regula os fundos de investimento. Semana passada, nós tivemos a Cristiana Pereira, da Bolsa, falando sobre a necessidade de criação do espaço para pequenas ofertas. E aí há um diálogo muito próximo e muito interessante. E eu acho, e nessas duas experiências aconteceu mesmo isso, essa também satisfação da pessoa que está pensando um projeto e um passo interessante para o mercado brasileiro em encontrar um foro onde não são pessoas com interesses específicos que estão opinando sobre aquele projeto. É efetivamente alguém que está olhando de fora, com uma visão também diferente sobre aquele problema, e que realmente nasce um diálogo interessante. E eu imagino que esse seja um projeto muito interessante do Núcleo para essa conversa constante, disposição do aluno, falar, você não vai opinar? Você não está nesse programa crítico? Então, venha e também se exponha na percepção. Então, é isso que eu... Bom, boa tarde, bom dia. Bom, meu nome é Maíra. Como a professora Luciana indicou, eu tenho, nos últimos anos, conduzido esse curso de pesquisa em Direito. Então, eu queria, e coordeno também o núcleo, junto com a professora Marta, de estudo sobre o crime e a pena. Então, eu queria rapidamente contar um pouquinho para vocês como é que esse curso se estrutura, porque ele está diretamente relacionado às expectativas que a gente tem em relação ao projeto, no processo seletivo, e depois mencionar rapidamente, eu não tenho um site como a professora Vivi, os projetos que estão em curso no núcleo, e aqueles que tiverem algum interesse por algum deles, eu tenho a maior disposição, estou à disposição de vocês, na verdade, para apresentar mais detalhes, mas vou ser um pouquinho mais sucinta. Bom, como a professora Luciana indicou, nesse momento do processo seletivo, o que nós gostaríamos de ver é justamente esse problema, ou essa pergunta, essa questão de pesquisa, né? Nós estamos muito mais interessados em ver se tem algum elemento, se tem alguma questão do mundo do direito que os move, né? Que exerce em vocês algum tipo de efeito, não de indiferença, como uma questão qualquer de pesquisa que vocês estão interessados, mas, pelo contrário, algo que vocês conseguem circunscrever e indicar, bom, isso aqui precisa ser enfrentado, isso aqui precisa ser discutido, isso aqui precisa ser tematizado. Então, com esse tipo de objetivo, a indicação da pergunta de pesquisa, né, do problema de pesquisa e da justificativa aparece para a gente como central, né? Então, é por intermédio da justificativa do projeto, da pergunta, né, do problema de pesquisa, que vocês conseguem explicitar para alguém externo ao que vocês estão preocupados, por que aquilo é relevante, né? E aqui a gente faz dois tipos de justificação, normalmente, ao menos nesse tipo de pesquisa com o qual nós estamos trabalhando aqui. As justificativas que a gente chama internas e externas. A nomenclatura é irrelevante, mas para indicar que há dois tipos de
duas grandes formas de justificar um projeto de pesquisa, uma pergunta de pesquisa, né? Uma delas é por intermédio do impacto, dos ganhos, dos benefícios que responder àquela pergunta poderá ter no campo de conhecimento. Então, a gente chama interna por isso, porque, olha, há um estado de saber, aqui é um conjunto de saberes sobre um determinado problema que não contempla esse aspecto. E é esse aspecto que eu vou, durante os 2 anos do meu mestrado, mergulhar e tentar obter uma série de informações, perspectivas sobre esse aspecto. Então, as justificativas internas são, olha, falta algo no campo de conhecimento que não está sendo visto, que está passando de maneira absolutamente despercebida pelos atores que estão diretamente vinculados, pela doutrina, pelos teóricos, pelos juristas, e assim eu justifico o meu projeto em função desta ausência. Ou não está sendo trabalhado de uma dada perspectiva, então esse é um tema que vem sendo olhado sistematicamente do ponto de vista do processo penal, mas não tem sido visto do ponto de vista constitucional ou do ponto de vista dos fluxos processuais, dos desenhos institucionais, enfim. Então, esse é um primeiro tipo de justificativa, né, em função do que é possível contribuir para o campo de conhecimento. Mas há um outro tipo de justificativa que também nos interessa muito observar nos projetos de pesquisa de vocês, porque é um modo também de identificar esse tipo de engajamento, né, que vocês podem já apresentar com essa questão de pesquisa, que é a justificativa que a gente chama de externa. Então, que diz respeito a uma explicitação de por que para o mundo, né, para a realidade brasileira contemporânea, desvendar aquela questão ou desbravar um determinado tema é relevante, tem uma importância fundamental. Então, nós separamos esses dois âmbitos, né? A importância para o mundo é um modo, via de regra, que facilita enormemente os mecanismos de vinculação do projeto de vocês com o campo do direito e desenvolvimento, porque é o momento justamente em que vocês podem explicitar como é que a temática, a problemática específica que vocês selecionaram impactam e interessam ao contexto, né, nacional, internacional. Obviamente, não trabalhamos aqui apenas, né, com as fronteiras territoriais do Estado brasileiro, mas esse tipo de explicitação em função da importância do tema para o mundo não nos é suficiente, porque aqui a nossa contribuição é no campo de conhecimento, né? O que vocês irão oferecer ao final de 2 anos é uma dissertação neste campo que vai contribuir para um conjunto de saberes sobre direito e desenvolvimento. E, não necessariamente, essa pode vir a ser uma segunda etapa, contribuir também para modificações do mundo, então, projetos legislativos, novas formas de compreender problemas concretos, mas essa não é a nossa preocupação imediata. Então, aqui, durante o curso, nós fazemos um esforço enorme em separar para vocês os problemas práticos dos problemas de pesquisa. Então, muitas vezes, no decorrer da elaboração do projeto, vocês estão diante de problemas do mundo prático, que são justamente os problemas que são mais visíveis, né? Aparecem inicialmente para vocês. Mas o nosso processo é justamente transformar esses problemas práticos em problemas de pesquisa, porque a pesquisa que é o que a gente vai fazer aqui dentro, não é a resolução dos problemas práticos, ainda que eles possam ser excelentes portas de entrada para os problemas de pesquisa. Os problemas práticos com os quais vocês se depararam ao longo da vida de vocês. Eles são valiosíssimos, porque justamente vocês têm um tipo de envolvimento, de conhecimento em relação a esses problemas, que muitas vezes outras pessoas que não tiveram a mesma trajetória, a mesma experiência, têm, né? Bom, então, valorizando esse tipo de coisa, a primeira parte do nosso curso de pesquisa em Direito, ela se debruça justamente a esse tipo de questão, né? Um módulo que a gente chama de modo epistemológico. Então, o que a gente vai fazer é realmente introduzir a vocês uma série de leituras sobre como é que a gente conhece, como é que a gente produz conhecimento. Há uma série de autores que se debruçaram sobre isso. No campo do direito, ainda é uma questão, de certa forma, incipiente, sobretudo com esse tipo de preocupação tão forte, né, com a pesquisa empírica. Mas aqui um dos nossos objetivos, então, é permitir que vocês tenham muita clareza e possam diferenciar de maneira assim, muito nítida os problemas práticos do mundo e os problemas de pesquisa, e possam elaborar, né, os problemas de vocês voltados para o campo de conhecimento e, portanto, como elementos de pesquisa, sem perder
bom, o termo não é adequado, mas ele é preciso, sem perder a pulsão que vocês trazem originalmente ao redor de algum tipo de temática, de uma problemática que os interessava antes da entrada no projeto, né? Então, nos anos que nós temos trabalhado aqui, um número muito grande dos alunos tem um tipo de envolvimento enorme com a temática, né, que escolheram trabalhar. É realmente uma questão de militância, né, não apenas no campo dos movimentos sociais, mas no campo da atividade nos escritórios de advocacia e no setor público. Então, essa parte, esse primeiro módulo, é a partir de uma série de leituras no campo teórico, como é que a gente canaliza essa pulsão para o registro científico, ou seja, a gente não faz nenhum brado de neutralidade, absolutamente ao contrário, esse é um teor, né, uma forma de se posicionar perante o objeto de pesquisa que ficou no século XX, ela não entrou no século XXI. Então, nosso objetivo é justamente elaborar com vocês como é que a gente, com temas que nos interessam, que nos movem, em relação aos quais nós temos opiniões, às vezes fortíssimas, como é que a gente enfrenta essas opiniões, como é que a gente enfrenta essas perspectivas anteriores que já tínhamos, mas sem perder a pulsão, sem perder esse interesse, essa militância por um determinado tipo de tema ou de projeto. Bom, então, esse é o primeiro módulo. Em seguida, a gente trabalha um módulo todo sobre a construção do projeto de pesquisa e sobre a construção dessa pergunta, porque construir essa pergunta inicial é algo que vai nos facilitar demais o trabalho de desenvolvimento do projeto. Porque uma pergunta, um problema de pesquisa, ela envolve necessariamente um o quê, né? O que eu vou estudar, mas ela envolve necessariamente um como, por intermédio da observação de que tipo de material. Eu vou olhar projetos de lei, eu vou olhar a documentação da JUSESP, eu vou olhar contratos de uma determinada empresa, eu vou olhar acordos do STF. Eu posso olhar, né, eu posso ter como suporte de observação um conjunto muito variado de elementos, de documentos. E, dependendo do tipo de material que eu vá observar, isso vai exigir de mim técnicas, estratégias de coleta dessa documentação, desse material, muito distintas, né, muito diferentes. Então, é por isso que a gente trabalha numa perspectiva que não é apenas identificar qual é a metodologia, né? A gente tem o terceiro módulo, em que nós discutimos várias técnicas, né, várias estratégias metodológicas específicas. Mas, na formação do projeto, o que nos interessa é pensar qual é o método de trabalho para responder à pergunta específica criada, elaborada, pensada por cada um de vocês. Então, por método de trabalho, nós indicamos não só esse o quê, mas também esse como, né? Os autores com os quais nós trabalhamos indicam o método de trabalho, dentro do registro da pesquisa, ele é formulado quase exclusivamente para cada pesquisa. Ele não se reproduz, porque, uma vez que nós temos que elaborar a estratégia de pesquisa em função da pergunta que nós temos que responder, em função do material com o qual nós vamos trabalhar, o tempo que nós temos para fazer esse tipo de trabalho. Então, a professora Viviane fez menção a uma série de pesquisas aqui que estão sendo desenvolvidas há mais de 2 anos, que contam com uma equipe de 2, 3 pesquisadores, multidisciplinar, muitas vezes, o que, no âmbito do mestrado, nós não temos essa possibilidade, né? Vocês têm 2 anos, como a professora Luciana indicou, e vocês, via de regra, trabalham sozinhos. Então, os elementos, recursos humanos e recursos materiais, né? Eu tenho uma equipe de pesquisa para coletar o dado para mim, eu vou ter outras pessoas com as quais eu poderia estabelecer parceria. Tudo isso conta na hora de definir a nossa pergunta de pesquisa, porque ela precisa ser factível em função das condições dadas. 2 anos e desenvolvimento individual. Então, esses elementos compõem esse método de trabalho que vai ser pensado em função de cada uma das perguntas, né, de cada uma das problemáticas de pesquisa e dos campos que vocês selecionarem. E, bom, e daí nós temos um último módulo que diz respeito às possibilidades e às formas de tratamento desses dados. Então, nesse momento em que a gente leva muito a sério esse termo análise,
que é utilizado de maneira tão banal, né? Vou fazer uma análise disso, uma análise daquilo. E realmente é um módulo que a gente leva isso a sério. Bom, coletou esse material todo e agora vai fazer uma análise. Bom, e fazer análise é exatamente o quê? Né? Então, tem uma série de textos que estão preocupados justamente com esse fator, né? A partir dos dados coletados, sejam eles empíricos, componentes teóricos que foram importantes para a construção da pesquisa, como é que eu transformo todos esses elementos numa narrativa, né, numa dissertação, e alinhavo, preparo o meu aporte, né, aquela contribuição ao campo de conhecimento que era a justificativa que nós indicamos lá atrás para a escolha de um determinado tipo de temática. Bom, então, esse curso, por essas características, ele é dado ao longo do primeiro ano. Então, são módulos de uma semana, então, imersões, né, que passamos 3 horas por dia, todos os dias da semana, com uma carga de leitura razoável e, sobretudo, com uma série de exercícios voltados justamente a vocês, enfim, trabalhem essas questões que são colocadas em cada um desses módulos, a partir dos projetos ou das questões que estão sendo formuladas por vocês. Então, do ponto de vista de um projeto com as exigências de uma agência de fomento, por exemplo, não sei se esse foi um tema tocado aqui, mas para os alunos que tiverem interesse em fazer solicitações de bolsa, etc., há uma série de exigências, né, no formato desse projeto. Então, isso integra o nosso conjunto de preocupações do primeiro e do segundo, sobretudo do segundo módulo do curso, porque aí há realmente uma série de exigências específicas e, dependendo da agência financiadora, que são importantes terem levadas em conta. Para os que não tiverem interesse num pedido específico de uma bolsa adicional, há, mesmo assim, a importância do projeto está ligada a esse papel central que o projeto desempenha no planejamento das atividades desses 2 anos. Então, além da formalidade do projeto, o projeto ele é um plano. Ele faz com que nós eliminemos uma série de leituras, de questões que podem, em algum momento, parecer extremamente interessantes, mas se nós já temos uma pergunta bem delimitada, um método de trabalho razoavelmente definido, isso facilita enormemente que a gente limpe o terreno e possa ir exatamente conduzindo a nossa pesquisa em função daquele planejamento inicial, né? Então, as dificuldades de conclusão de projeto, pela nossa experiência aqui, muitas vezes estão vinculadas à deficiência do projeto original. E daí, com projetos ou questões muito abertas, os métodos as estratégias de pesquisa pouco explicitadas, isso tende, normalmente, né, isso é muito natural, que a gente procure enfim, vá por caminhos diferentes daquele planejado inicialmente. Isso, via de regra, na pesquisa, leva tempo. A gente pode ficar 3 ou 4 meses perseguindo um determinado tipo de questão que, inicialmente, não interessaria para a pergunta que foi delimitada. Bom, então, essa é uma visão geral do curso e do projeto de vocês. Vou agora dizer rapidamente algumas questões aos projetos que estão em curso no núcleo de estudos sobre o crime e a pena. Bom, o projeto no qual estamos trabalhando esse ano, concluímos agora até o final desse mês, é sobre o massacre do Carandiru, né? Nós fizemos, nos últimos 2 anos, um balanço da atuação do sistema de justiça nacional e internacional em relação a esse massacre. Então, nós utilizamos a estratégia do estudo de caso, nós temos trabalhado em vários outros temas por intermédio dessa estratégia. Então, circundamos aquela tarde do dia 2 de outubro de 1992 e buscamos observar como é que as mais variadas instituições do sistema de justiça nacional e internacional atuaram em função daqueles fatos. Bom, isso nos colocou diante de trabalhos de pesquisa no campo da responsabilidade civil, em função das indenizações dos familiares, no campo administrativo, ligado à esfera militar e às corregedorias, no campo penal, propriamente dito, né, os júris, os julgamentos de todos eles, na esfera internacional, em função da atuação da Comissão Interamericana, e esse trabalho agora abriu uma agenda de pesquisa sobre a questão
da superpopulação prisional, sobretudo no estado de São Paulo, e da violência policial. Então, elementos de permanência, por assim dizer, dos elementos do massacre que ocorreu há um pouco mais, 24 anos, né? 22 anos. Bom, a outra pesquisa em curso é no campo da corrupção, é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida com financiamento de uma universidade canadense, tem ex-mestrandos do nosso programa envolvidos trabalhando diretamente nessa pesquisa. Ela também trabalhou inicialmente com estudo de caso. O estudo de caso foi do Nicolau dos Santos Neto, que foi solto ontem, então é o caso TRT, que também nos colocou diante do estudo da atuação do Tribunal de Contas da União, ações de improbidade administrativa, a esfera criminal, recuperação de ativos na Suíça, recuperação de ativos nos Estados Unidos. Então, uma estratégia de estudo de caso, como a professora Luciana mencionou, que não está distrita, né, não está limitada a uma das áreas do direito especificamente, pelo contrário, nos colocou diante da necessidade de observar como é que foi o percurso deste caso na esfera penal, civil, administrativa. Trabalhamos também com a falência das construtoras, né? As construtoras que participaram da licitação faliram, há processo correndo em relação a elas também. Há também uma linha de pesquisa que é coordenada pela professora Marta sobre a questão do feminismo e do direito. Ela trabalhou por uma série de vias no campo da Lei Maria da Penha, tanto na fase de elaboração legislativa, quanto no diagnóstico da atuação da Lei Maria da Penha no âmbito dos tribunais. Neste mês, nós participamos de um edital organizado pela Secretaria de Assuntos Legislativos e pela Secretaria de Mulheres em relação ao feminicídio. Nós obtivemos o financiamento, então trabalharemos até o final do ano sobre essa questão, que é os casos de homicídio mais praticados em situação de gênero. Há um movimento internacional para criar uma categoria específica, não mais homicídio, mais femicídio, e há uma série de implicações, né, para a criação desta categoria. Algumas delas justamente favorecer um tipo de contabilização desse tipo de fenômeno. Se a gente contabiliza como homicídio, esse tipo de fato ele se invisibiliza dentro da categoria homicídio, e para outros atores, né, desse debate é também uma possibilidade de aumentar as penas nessas situações concretas, etc. Bom, então esse é mais ou menos um quadro, né, do que nós estamos trabalhando no núcleo e do projeto. Obrigada, Maíra. Eu queria agora chamar os nossos alunos para um rápido depoimento, tanto na forma pela qual eles se prepararam para o processo seletivo, mas também a experiência deles aqui no programa. E eu começo chamando a Natália. Bom dia a todos. Meu nome é Natália. Eu estou no 2º ano agora do mestrado acadêmico. Então, talvez seja interessante dizer como eu cheguei aqui e quais são as minhas impressões até agora, né? Bom, eu sou formada em Gestão de Políticas Públicas pela USP, e esse curso é bastante novo, ele tem 10 anos, na verdade, e ele é um curso interdisciplinar. Então, ele tem, na base das disciplinas, o direito, a economia e as ciências sociais. Então, as disciplinas são bastante diversas e incluem esses 3 campos. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer estágios no setor público, também em organizações do terceiro setor, mas o que realmente marcou minha trajetória acadêmica desde o começo foi a participação em pesquisas. Eu fiz 2 iniciações científicas durante a minha graduação, tanto individualmente quanto vinculada a grupos de pesquisa. Saindo da graduação, fiz mais uma pesquisa também vinculada a um grupo de pesquisa fora da universidade. Então, assim, eu terminei minha graduação com uma certeza e uma dúvida, né? A certeza de que eu queria seguir carreira acadêmica, então, portanto, eu queria fazer um mestrado, mas a dúvida é em que área, porque eu já saí de um curso interdisciplinar e aí eu teria que escolher, de repente, entre uma dessas áreas que são principais da minha graduação. Bom, eu acabei pensando, então, que eu queria fazer cursar um programa de mestrado que me permitisse estudar os temas que eu já vinha pesquisando desde o 2º ano da graduação, que é basicamente a relação dos movimentos sociais com instituições formais e com o Estado, enfim, através de
pleiteando leis ou analisando a sua aplicação, enfim. Então, eu comecei a procurar programas que coubessem a interdisciplinaridade que já era a marca da minha graduação e da minha pesquisa em si. Então, eu acabei chegando em 2 programas, um na USP, que era interdisciplinar, na FEFELESH, e aqui. Então, eu comecei a me preparar para os 2 programas, e eu consegui me preparar principalmente para o programa da Direito de GV pelo tempo, né? O cronograma permite que você se inscreva no começo de maio e tem uma prova e tem até agosto, né, para entregar a documentação e projeto, enfim. Todos os livros e todas as obras que precisam ser lidas, elas são colocadas no edital e é aquilo que consta no edital mesmo e que vai ser cobrado. Então, eu tive tempo para me preparar para esses 2 programas. Também pensar no meu projeto, adequá-lo a essa grande linha de direito e desenvolvimento, no meu caso, mais para a linha de instituições mesmo. E o que eu posso dizer do processo seletivo, principalmente por já ter participado de outros, é que é diferenciado, essa palavra que vocês ouviram toda hora, né? As nossas experiências são levadas em conta no momento de entrevista, por exemplo. A prova de inglês é uma prova que não é um TOEFL, tipo, é possível também fazer a prova, mesmo para quem não tem um domínio, como eu não tenho ainda da língua. E a prova específica, de fato, a leitura das obras que constam no manual te permitem respondê-las, enfim. Eu acabei passando nos 2 programas, mas escolhendo o programa da Direito de GV também pelo projeto que eu tinha escrito e me causava mais amor do que um pouco o outro. E o que eu posso dizer do ano passado, né, da minha experiência até aqui, é de que foi assim, intenso, muito intenso, no sentido de participação em aula, participação fora de aula, de formação em si. Eu gosto desse ambiente interdisciplinar, eu venho de um ambiente assim, então é bastante estimulante você falar de movimento negro e Estado para uma pessoa que está estudando no mercado de capitais, né? Ela vai te fazer umas perguntas que te fazem pensar melhor sobre o seu próprio tema, reformulá-lo de modo que ele possa ser compreendido por quem não é da sua área, por quem não é seu par, enfim. Eu vejo aqui também uma preocupação e um desejo que eu tinha, que era, de fato, de ter uma formação para a pesquisa e para a docência, e isso é real tanto no programa de formação jurídica quanto nos seminários de pesquisa. Enfim, realmente há muitas possibilidades de você se envolver em pesquisas e, principalmente, saber o que outros núcleos estão fazendo, né? Então, eu participo de apresentações de pesquisa aqui que não tem nada a ver com o meu tema, mas que eu posso perguntar, que eu posso participar de uma certa maneira. Estou agora no momento de redação, né, da dissertação. É um momento bastante difícil, mas que eu me sinto também bastante pronta, assim, preparada, dada a formação que eu tive no ano passado, principalmente. Bom, acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Natália. Eu queria chamar agora o Rubens, que tem aí uma trajetória, foi uma das primeiras turmas do mestrado acadêmico e acabou sendo absorvido pela escola para atividades das mais diversas. Diferenciadas também. Bom dia. Pretendo fazer uma fala muito rápida. Eu estou num lugar um pouco desconfortável, que é entre vocês e ir embora. Então, e tinha sido prometido um clímax. Já passou. Esquece isso. Vou tentar ser o mais objetivo possível, diminuir um pouco do meu relato pessoal e falar o que me encantou no programa. Foi enfatizado na fala de diversos professores que nós ficamos aqui em tempo integral. Mas a verdade é que eles estão aqui em tempo integral. E o mais legal é que eles estão numa sala, com a placa com o nome deles, eles estão lá. Isso é incrível. Isso é raro. Isso não acontece por aí. Então, você não está sendo formado só pelo seu orientador. Você tem uma multiplicidade de interlocutores efetivamente interessados no que você está fazendo, como ajudar você a desenvolver a sua ideia, o seu potencial de pesquisa e de docência. Então, você está com uma angústia em teoria do direito, você vai lá, fala com o professor de Direito e Artes e ele tem uma boa ideia. Ou você consegue partilhar de alguma experiência pessoal, que você estava algum drama, né? Então, aconteceu algum fato pessoal durante o seu mestrado,
ou você não está se dando bem com o professor, ou com o tipo de matéria, você não está entendendo bem as suas limitações. Enfim, e você tem todo esse suporte. Então, você tem um diálogo intenso com os professores. Você tem pares. Você tem pares também na sala de aula. Isso é raro. Você pode debater, você pode discordar do que a pessoa está falando e ninguém se ofende. Isso é maravilhoso e é absolutamente raro também. E olha só, as pessoas estão discutindo o texto que foi designado, que é raro também. Normalmente o texto é um pretexto para uma outra coisa, um caso que se encontrou no escritório, uma vivência, uma experiência, uma lembrança da infância. E as pessoas não estão falando, olha, a pessoa disse isso, não disse aquilo. Essa é a forma de entender, a gente pode pensar nessa prática ou não. Então, se desenvolve um olhar mais plural, mais arguto, mais crítico. Os cursos são bem planejados, do começo ao fim, de maneira antecipada. E eu estou falando bem planejado numa série de sentidos. Não só os textos, que são ótimos, são atuais, não são datados, né, mas eles têm um argumento entre si, uma organicidade entre si. O método de aula é planejado. Tem que ser expositivo, tem que ser socrático, tem que ter dinâmica de grupo. Que dinâmica? Quanto tempo? Quanto isso vai valer na nota? A avaliação é pensada e discutida. Isso faz toda a diferença. Você não é jogado aos leões ali e se vira. E depois de 2 anos, tem a formação que você quiser, depende de você. Então, uma instituição que está preocupada em te formar, e isso acontece. Não é só o seu orientador que te forma, é a instituição. Então, acho que essas são coisas que realmente mantêm a gente estimulado o tempo todo, em contato com ideias novas, debates que você não esperava encontrar. Vai ver uma palestra e você acha uma coisa mais maluca do mundo, e isso faz uma guinada na sua trajetória intelectual, pessoal. Então, é uma fase muito intensa e de muitas oportunidades mesmo, de muita exposição. Então, realmente não é uma obrigação ficar, isso acaba ocorrendo naturalmente. As leituras também, de uma maneira pouco ortodoxa, elas não são para você memorizar um argumento, ou ter um argumento de autoridade na cabeça, ou a classificação que alguém propôs. É você conseguir entrar num debate, dialogar, entender as premissas e conseguir se situar dentro de um debate complexo e contemporâneo. Essa foi a minha experiência aqui. E eu senti que eu fui formado pela instituição. Essa formação nessas duas pontas, de docência. E de docência que normalmente é associada com alguém que tem uma capacidade de falar bem ou chamar a atenção dos outros, né? Que é uma grandíssima falácia, né? Ou que basta você ser um excelente profissional. Quantos de nós não tivemos professores excelentes, juízes, promotores, defensores, advogados brilhantes, mas que na sala de aula visivelmente não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, né? Chegavam com a sua maleta ali, jogavam em cima da mesa, né? O que é hoje mesmo? O que está no seu caderno? Qual a última anotação? Ah, tá, vamos seguir em frente. Que planejamento, que momento, com quem você está falando? E são postas, eu acho que eu fui exposto a uma série de reflexões que eu nem imaginava que existiam, para você pensar um processo de dar aula. E a mesma coisa com pesquisa, que passa por todas essas coisas que a Maíra falou, mas que para mim tem um grande significado, que é conseguir apreciar e também sustentar uma ideia, independentemente de quem concorde com ela. O mérito da minha dissertação de mestrado não vai ser em ser o filho de alguém, eu ser rico, bonito, famoso, ter belos contatos em Brasília. Sempre Brasília, né? Ou ter belos contatos. É uma ideia sólida, uma pesquisa honesta, com um método, e eu consegui fazer esse tipo de avaliação de outras ideias, me colocar no debate. No final das contas, eu sinto que o mestrado me deu muita autonomia para a minha trajetória acadêmica e profissional. E eu acho que isso não tem a ver com ser pessoas brilhantes, gênios. É um projeto sério, com sentido. Vocês vão sentir isso no processo seletivo. Vocês sabem o que eles querem. Eles não estão esperando que a pessoa já chegue sabendo pesquisar e dar aula, que acontece em muito processo seletivo. Não, você não sabe, você está aprendendo, você está se engajando nisso. Você comprou a ideia do programa, você leu o texto. Você leu não só tentando memorizar a ideia, mas dialogando com o autor. Eu acho que se vocês apresentarem isso e conseguirem se dedicar a isso, há sim uma grande chance de serem aprovados. Não estou prometendo nada, fazendo cortesia com o chapéu alheio. Então, foi isso que me espantou no mestrado e me encantou e me encanta permanentemente. Se qualquer pessoa me pergunta, olha, eu devo fazer um mestrado na GGV? Eu falo, sim, faça. Vai ser uma experiência que vai ser transformadora para você, não vai ser um carimbo certificatório de 2 anos que você teve que lidar em escrever um amontoado ridículo de papel que, no geral, só matou um monte de árvore e ninguém tem coragem de ler 2 vezes. Então, eu recomendo muito. Podem fazer os filtros de tirar o entusiasmo, mas os dados são esses. Aqui há um projeto institucional,
e você tem uma interlocução qualificada com seus colegas, alunos e com os professores que estão à sua disposição. Eu acho que isso faz um programa diferenciado. Então... Obrigada, Rubens. Enfim, com esse entusiasmo, eu peço que vocês não tirem os filtros, como pediu o Rubens. Eu acho que é um programa que entusiasma não só os alunos, mas os professores também. A gente está aqui com a presença do professor Garcês, que tem sido responsável pela formação de todos nós como professores, e atualmente o responsável pelo programa de formação docente, pela disciplina de Artes em Direito na graduação, enfim, e tem aí uma experiência enorme como docente e como um par na discussão do papel do professor e do papel do professor hoje em dia no ensino jurídico. Enfim, a gente está aí um pouco no adiantado da hora. Eu queria, diante de tudo isso, convidar vocês a participarem do processo seletivo, a se inscreverem, e espero poder encontrar com vocês aí durante esse processo. Eu queria finalizar agora esse encontro. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, e, mais uma vez, eu reitero o convite para vocês participarem do processo seletivo. Espero encontrá-los todos durante o processo seletivo. Muito obrigada.